Um dos jogos mais importantes desse domingo e que vale muito dinheiro é a final da Championship, dos playoffs da Championship, entre Leeds e Southampton. Duas equipes que fizeram excelentes campanhas e que se enfrentam em Wembley num jogo único, em caso de empate, prorrogação e penais. Vamos falar sobre esse jogo porque vale muito financeiramente. Estar na Premier League no próximo ano vale muito porque o direito de transmissão, o direito de imagem da Premier League é muito bom e as equipes colocam muito dinheiro no bolso. Além disso, nós temos a final da Taça de Portugal entre o campeão português dessa temporada, o Sporting, e o Porto, que garantiu ali a terceira colocação ao vencer o Braga, também é um jogo muito importante. E a gente tem um imbróglio aqui na Série A italiana, que eu vou só dar um spoiler, né? Nós tivemos a Atalanta vencendo o invencível, né? Leverkusen não tomou conhecimento do Leverkusen, simplesmente passou o carro e fez o Leverkusen parecer um time comum. E com isso, a Atalanta garantiu vaga para a Champions via Europa League. Só que a Itália já havia conquistado uma vaga extra por conta do coeficiente da UEFA. E nesse momento, naquele momento, né, a Atalanta já estava se classificando, porque ela não poderia ser alcançada pela Roma, até porque os critérios de desempate favoreciam a Atalanta. Porém, como a Atalanta conseguiu vaga via Europa League, a Roma ganhou essa vaga. Até o Lazio consegue chegar a 63 pontos? Consegue. Mas o segundo critério de desempate favorece a equipe da Roma. O primeiro critério de desempate é o confronto direto e as duas equipes tiveram o mesmo resultado, 1-0, quando a Lazio recebeu a Roma no primeiro turno e 1-0 para a Roma no segundo turno. Porém, o segundo critério, que é a diferença de gols, aí sim, a Roma tem um saldo de gols muito melhor. Então a Roma já conquistou a vaga para a Liga dos Campeões e essa vaga caiu no colo da Roma, porque a Roma foi eliminada nas semifinais da Europa League pelo Leverkusen e não ia conseguir via Série A italiana essa vaga se não fosse a Atalanta. E o que mudou além disso? Mudou que a Fiorentina conseguiu uma vaga na Europa League ao invés de buscar uma vaga na Conference League. A vitória da Fiorentina sobre o Cagliari no último jogo tinha garantido praticamente a vaga da Fiorentina na Conference. Porém, com essa vaga para a Liga dos Campeões da Atalanta, a Itália ganhou, empurrou os times para baixo, né, as vagas para baixo, e a Fiorentina agora está classificada para a Europa League. E olha que loucura, né? O nono colocado, que é o Torino, nesse momento, está indo para a Conference. E o Napoli, que não brigaria por mais nada, tem chance agora de ir para a Conference League. Eu só não sei dizer para vocês o que vai acontecer se a Fiorentina ganhar a Conference. Porque se a Fiorentina ganhar a Conference, como ela já está classificada para a Europa League, aí eu não sei se ela perde a vaga para a Conference, se ela cede essa vaga para outra equipe. Isso aí é momento para outra hora. Mas por enquanto a gente vai falar sobre essa nona vaga aqui da Itália, que dá vaga para a Conference League. Além disso, a gente tem vários outros. O que não falta nesse domingo é jogos complementares. E a gente vai comentar tudo isso nesse planejamento. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento de trabalho diário aqui no YouTube, sobre apostas e trade. Obviamente, se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 26 de maio. Vamos começar com o jogo mais cedo entre Leeds e Southampton. Como eu já falei ali na introdução, esse é um jogo extremamente importante para as duas equipes. E o mercado, sabendo disso, colocou já uma cotação mais parelha, né? O Leeds, que terminou à frente do Southampton na classificação, ele tem um pouco mais de favoritismo. O Leeds terminou com 90 pontos, o Southampton com 87, muito parecido, né, a campanha das duas equipes, mas o mercado coloca o Leeds um pouco mais como favorito. Porém, é um jogo tenso, é um jogo que vale demais da conta, você briga a temporada inteira, não por esse jogo, né, o Leeds teve por várias rodadas na segunda colocação, chegou a liderar o campeonato algumas rodadas e estava indo direto para a Premier League, porém, foi obrigado nas últimas rodadas, quase que na última, né? Acho que na penúltima rodada já estava confirmado que o Leeds ficaria com as vagas nos playoffs, né? E dentro do playoff, o Leeds, se eu não me engano, eliminou o Norwich na semifinal. Acredito que seja isso, né? Deixa eu pegar o último jogo do Leeds aqui. Exatamente. Empatou 0-0 fora de casa e depois venceu o Norwich por 4-0 em casa. E aí vai pegar agora o Southampton, que eliminou o West Brom na semifinal. Então, por si só, qual que é o cenário aqui? O cenário de um jogo nervoso.
nervoso. E um jogo nervoso geralmente entrega pra gente o quê? Equipes tentando não errar, muito concentradas na marcação, um jogo muito pegado, muito físico. Então a gente elimina um pouco a expectativa de gols no início e foca muito mais na leitura de jogo para ver qual das duas equipes está desempenhando uma melhor estratégia dentro do campo. E aí você como um trader, tem um benefício de tentar trabalhar essas correções dependendo do favoritismo. E você que é um punter fica um pouco mais de fora. Eu acho que para você, posições ao vivo é o melhor, tá? Pensando em gols, a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu poderia até utilizar o PDF de apoio por aqui, mas é um pouco mais complexo, porque é um jogo em campo neutro, é em Wembley, e é um jogo único, prorrogação, penal, dependendo do empate. E se eu utilizar essa estatística aqui, eu vou comparar somente o Leeds em casa e o Southampton fora. Então aqui o que a gente pode olhar rapidinho aqui utilizando o radar esportivo é o desempenho das duas equipes fora de casa, né? O Leeds, por exemplo, que é um time muito forte em casa, quando joga fora, foi uma equipe que perdeu 8 e venceu 11, ou seja, já teve um pouco mais de complicação. Marcou 36 e sofreu 27 gols, uma média de gols sofridos maior do que um gol por jogo. Quando o time do Southampton também joga fora, também foi uma equipe que sofreu uma média de mais do que um gol por jogo, quase 1,4 de média, né? Foi uma equipe que também teve uma quantidade elevada de derrotas e marcou quase a mesma quantidade de gols que sofreu. Então é uma equipe que passou menos confiança fora. Assim, eu acho que é uma análise mais correta do que olhar o Leeds dentro de casa. As duas equipes jogam fora, né? Então, na minha opinião, é uma análise mais correta desse jeito. O que a gente pode olhar aqui de estatística para complementar um pouco essa informação? Bola aérea. Um jogo parelho como esse tende e pode ser definido na bola aérea. As duas equipes têm dificuldade de lidar com essa situação. Não são equipes espetaculares na bola aérea, porém, o time do Leeds marca bastante de cabeça, 11 gols. Talvez para os top times do campeonato não é tanto, mas para o Leeds é uma quantidade de gols interessante. E o time do Southampton já sofreu 10 gols de cabeça nessa temporada. Então é sim um match ali no aplicativo de namoro. A gente tem que ficar de olho quando o Leeds tiver a bola aérea. Do lado do Southampton, me parece uma equipe que marca mais em jogadas de escanteio do que propriamente de cabeça. Isso pode inserir ali jogadas de ensaiadas, né? Uma bola rolada de escanteio ou talvez um rebote, uma finalização de fora, também complementa bastante. E o Leeds tem sofrido bastante de cabeça, então a bola aérea do Southampton, dependendo do tipo de jogada, também pode causar um pouco de perigo. São duas equipes que têm o gosto pela bola, né? Então essa briga pela bola no início vai ser bem interessante. São equipes menos faltosas, né? O time do Southampton marca um pouquinho mais de cartão, porém eu acredito que esse nervosismo que esse jogo pode gerar vai fazer com que a gente tenha um número de cartões um pouco mais elevado, né? Até porque em finais como essa o juiz gosta de segurar um pouco o jogo por meio de cartões, né? Ainda mais se a gente tiver um jogo desempatado, que o nervosismo vai ficar ainda maior. Então me parece um jogo para pelo menos 4 cartões amarelos, e aí a gente pode complementar aqui com os principais jogadores de cada equipe para você que trabalha a finalização, mercados de especiais. Eu vou deixar os nomes na tela porque geralmente são pronúncias difíceis, né? Aqui, por exemplo, o Somerville com 20 gols e 9 assistências. Um dos principais destaques aqui do time do Leeds. Tem o Rutter, Georgino Rutter, com 16 assistências. O Piroi, o Joey Piroi e o Daniel James, esse aqui a gente conhece, com 13 gols e 14 gols. E lá embaixo, do lado do Southampton, Adam Armstrong, esse aqui a gente também conhece, com 23 gols e 13 assistências. E o Che Adams, com 15 gols e 4 assistências. Do lado do Southampton, a gente já sabe muito bem quem pode ficar finalizando no gol, né? Me parece que esses dois aqui lideram. Aqui do lado do Leeds, tem uma divisão maior de 3 a 4 jogadores para você que gosta de trabalhar esse cenário. Para mim, como um trader, eu venho para trabalhar correção de preço, né? Comparo a expectativa do mercado, que é um leve favoritismo do Leeds, com o que está se passando nos primeiros minutos de jogo. Lembrando, com um jogo estudado como esse, é muito provável que a gente tenha uma equipe se destacando um pouquinho mais em relação ao estilo que se propôs a fazer taticamente. Com isso, a gente pode trabalhar correção de preço. Agora, o jogo está muito igual, muito parelho, muito disputado, muito marcado, muito agressivo, eu prefiro ficar de fora. Não tendo um favorito claro dentro de campo, eu fico de fora. Em relação ao mercado de gols, como eu falei ali atrás,
por ser um jogo muito importante, enquanto o jogo tiver 0-0, não me chama atenção para trabalhar gols. Não me chama atenção. A última final da Championship foi entre Coventry City, se eu não me engano, e o Luton Town. Se eu não estou enganado, o Luton levou a melhor nos penais. Posso estar fazendo confusão, mas foi 1-1 no tempo normal. Então, é um jogo muito disputado. Para que eu venha com o intuito de trabalhar gols aqui, primeira coisa que eu preciso é do jogo desempatado. E que esse gol saia cedo. Não adianta o gol sair aos 70, 80 minutos de jogo, porque ele pode até abrir lá. O time que sofreu pode até se expor. Mas o time que marcou vai pensar o quê? Eu tenho espaço para contra-atacar, mas deixa eu segurar essa vantagem aqui que demorou tanto para eu conseguir. Então eu ficaria um pouco mais receoso para entrar a favor de mais um gol se o primeiro gol sair aos 60, 70. Se o gol for no primeiro tempo, aí é legal, tá? 2-0 no placar para uma equipe ou outra, vocês sabem que eu gosto muito, porque isso facilita demais, né? Facilita demais. Jogo desempatado, um jogo 2-0 facilita muito os espaços dentro de campo. Aí eu posso me posicionar a favor de mais um gol também, tá? Mas até que se prove o contrário, é um jogo que eu não vou olhar para gols. Em relação a abraçar uma equipe ou outra, sinceramente eu não te aconselho, tá? Por mais que o Leeds tenha feito uma campanha um pouco superior e seja o favorito para o mercado, mesmo que seja um favoritismo pequeno, eu acho que é um jogo para que, se você quiser tomar alguma decisão, que seja embasado em algo que você está vendo ao vivo. Talvez fazer seu posicionamento ali aos 20, 25 minutos do primeiro tempo, tendo visto o que as equipes estão apresentando. Mas para mim é um jogo muito difícil de traçar uma precificação pré-live. 1h15, nós temos a final entre Porto e Sporting na Taça de Portugal. Tem um jogo antes aqui da Série A italiana, mas eu vou falar primeiro desse jogo importante aqui em Portugal, depois a gente volta para falar da Série A italiana. Se não me falha a memória, eu acho que foi na temporada 18-19 ou 19-20, a última vez que Porto e Sporting se enfrentaram. Eu acho que foi 18-19. Né, no Estádio Nacional. Eu acho que o jogo terminou 2-2 e tivemos uma prorrogação com o Sporting sendo o campeão. Acredito que tenha sido isso, tá? Eu acho que foi isso sim. O Sport chegou ao seu 17º título naquela ocorrência. Então foi um jogo 2-2 no tempo normal. Pegando uma colinha aqui das últimas que eu me lembro, 2-1 Porto Benfica na temporada 19-20, 2-0 Braga Benfica na temporada 20-21, 3-1 Porto Tondela na 21-22 e 2-0 Porto Braga na temporada 22-23. O Porto chegou ao seu 19º título, né, e ultrapassou o Sporting, que tem 17. Com isso, ficamos com Benfica 26, Porto 19, Sporting 17. Obviamente, para quem tem essa curiosidade, eu gosto de dar uma olhada nesse tipo de situação. Assim como no jogo na final da Championship, eu não posso traçar aqui estatística dentro e fora de casa, porque nós temos um jogo de estádio neutro, no Estádio Nacional. Então, eu vou observar apenas algumas questões aqui. Por exemplo, as questões de bola aérea, né? Nós temos aqui um Porto que nessa temporada marcou menos de cabeça do que o Sporting marcou bem mais. Duas equipes que finalizam bastante e marcam bastante gol de fora da área. E pro lado do Sporting, uma equipe que tem sofrido de cabeça e que tem sofrido um pouco mais, o dobro de vezes que o Porto de fora da área, né, de remates de fora da área. Jogos do Sport têm sido mais over fora de casa. Isso, mesmo considerando aqui que o Porto está em casa, eu me lembro muito bem que o Porto fora de casa não era tão over assim como o Sporting, porque o Sporting é uma equipe que sofria com mais frequência fora de casa. Mas isso não impediu o Sport, obviamente, de ganhar o campeonato muito bem ganhado, né, com, não vou dizer os pés nas costas, mas ganhou muito bem, porque era uma equipe que ofensivamente consegue produzir muito. Então, mesmo sofrendo gol, consegue produzir muitos gols, né? São duas equipes, obviamente, que gostam de deter a posse de bola e são equipes mais faltosas do que na análise da Championship. O Porto chega a 2,53, o Sport a 2,50 quase. Então é um jogo que tem uma rivalidade, que já tem uma expectativa de ter cartões. Pelo fato de ser uma final, pode ser ainda maior, principalmente um cenário de jogo truncado e físico como esse. Tá? Principais jogadores do Porto: o Evanilson, artilheiro dessa temporada com 13 gols, 3 assistências. Francisco Conceição, que eu acho que foi convocado para Euro, né? Filho do treinador do Porto. E o Galeno, com 9 gols e 7 assistências. Do lado do Sport, a gente não pode falar sobre outro jogador. Aliás, até pode, mas primeiro falar sobre Gyökeres, Viktor Gyökeres, um dos maiores destaques na Europa esse ano. Vamos ver até quando o Sporting consegue segurar o Gyökeres. Muito provavelmente será vendido para um clube inglês, talvez para um clube espanhol. Não vai demorar a aparecer uma grandíssima oferta pelo Gyökeres, que, se eu não me engano, tem 25 anos apenas, tá? 29 gols e 10 assistências. O Pote com 11 gols e 12 assistências. O Paulinho também com 15 gols e 5 assistências. O Trincão com 9 gols e 6 assistências.
Se você é um trader por aqui, muito parecido com o que eu falei, não vou repetir tanto em relação a Leeds e Southampton, é um jogo para correção de preço. Provavelmente a gente vai ter aqui uma troca de superioridade, né? Espero que seja uma troca de superioridade visível e que seja permitido que a gente abra posição e feche posição. E às vezes é tão rápido a troca de superioridade que acaba virando um jogo lá e cá, ou que acaba sendo muito perigoso para quem está com posição aberta no mercado, tá? Se for, assim como eu falei no jogo do Leeds, uma partida onde eu não consigo encontrar superioridade porque as duas equipes estão criando perigo o tempo todo, ou porque as duas equipes estão com dificuldade por conta da marcação do adversário, eu vou preferir ficar de fora. Sempre vou buscar um cenário mais cristalino. Se está difícil de enxergar, não é para mim. Eu quero algo simples, que eu possa tomar o meu café e identificar uma superioridade em campo. Se só eu tô vendo, se eu tô tendo que fazer uma análise muito minuciosa, porque o volante tá puxando a marcação do central e com isso, se só eu tô vendo, eu fico quieto, bom? Geralmente eu prefiro um cenário onde todo mundo tá vendo para que o mercado se mova com uma força e uma velocidade um pouco maior. De novo, em relação a gols, por mais que nos últimos anos, eu vou até pegar aqui, ó, nos últimos anos, exatamente, ó, Sport em Porto foi 2-2 e o Sport foi campeão nos pênaltis. Nos últimos anos tem sido realmente o jogo over, 2-0, 3-1, 2-0, 2-1, 2-2, mas o início do jogo tende a ser um jogo mais truncado e o 0-0 tende a empurrar esse jogo no 0-0 até o final. O jogo 0-0 vai chamando o 0-0 até o final. Quando você tem um jogo desempatado é mais fácil. Então, assim como na final da Championship, na final da Taça de Portugal, eu só vou me posicionar depois do primeiro gol, principalmente se esse gol sair mais cedo, porque aí eu vou ter a equipe em desvantagem saindo para o jogo. Ah, Theo, mas como que eu faço isso? Assiste o jogo ao vivo. Tem várias casas de apostas que transmitem esses jogos. A Betfair em alguns momentos também transmite vários jogos, que é minha parceira por aqui. Você tem várias empresas hoje de streaming na internet e também nessas assinaturas que vocês pagam, né, que a gente paga. Tem também outras streams piratas por aí, não estou incentivando a pirataria, mas, né? Então você pode assistir esse jogo e ao vivo você toma a sua decisão, principalmente depois do jogo desempatado. Um jogo desempatado, muito aberto, me chama a atenção sempre esse 2,5. Não duvido desse ambas marcam, tá com uma cotação ainda ruim, mas pode ser interessante, né? Afinal de contas, as duas equipes têm um poderio ofensivo muito grande. Os últimos jogos entre elas, 2-2, 2-0 Sporting, 2-1 Porto, 2-0 Porto, 3-0 Porto, 1-0 Porto e 2-1 Porto. Vinha numa supremacia do Porto, né, nos últimos jogos e o Sporting venceu uma e empatou outra aqui recentemente. Deixa eu ver se teve alguma Copa, ó. Copa de Portugal, o Porto venceu por 1-0 em 2022. Mais uma aqui, ó. Copa de Portugal, 2-1 pro Porto. Acho que isso aqui deve ter sido jogo ida e volta, provavelmente. Deixa eu ver se tem aquele jogo. Não tem aquele jogo lá em 2019, mas foi 2-2 no tempo normal. Se você é um Panther por aqui, quer se abraçar em alguém, o Sporting foi o campeão essa temporada do Campeonato Português, confio mais no Jóqueres e tudo mais, por sua conta e risco. Para mim, pelo fato de ser um clássico, ter uma rivalidade muito grande, eu prefiro não me abraçar no mercado de resultados. Ou eu venho para trabalhar gols, ou eu venho no trade para trabalhar correção de preço, principalmente no primeiro tempo, tá bom? Para mim, é um jogo para cartões. Geralmente costuma ser bem puxado. Vamos falar de Série A italiana agora, voltando 15 minutos, né? Porque o jogo do Porto com o Sporting é 1h15. A Atalanta já foi campeã da Europa League, já está classificada para a Champions, não tem mais nada para brigar em relação à classificação, mas a Atalanta pode terminar a tabela na terceira colocação. Pode ser uma vontade do time do Gasperini, né? Se a gente pegar os próximos jogos da Atalanta, a Atalanta enfrenta o Torino em casa e a Fiorentina em casa. Então não é a despedida ainda da Atalanta da sua torcida, dessa temporada. Mas em caso de vitória, a Atalanta vai a 69, já ultrapassa o Bolonha, que perdeu para a equipe do Genoa hoje. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira. E aí a Atalanta tem a condição na última rodada de chegar, né, na terceira colocação. Então seria uma situação interessante aqui para a Atalanta. Do lado do Torino, o Torino precisa pontuar nesse jogo, porque agora, com essa vaga extra, entre aspas, né, para a Conference, o Torino está indo para uma competição europeia. Mas tem o Napoli ali brigando com ele na cola. E o Napoli enfrenta o Lecce no mesmo horário, e esse jogo vale muito pro Napoli. Então, se o Torino, e é o último jogo do Torino, hein? Se o Torino empata, vai a 54. Se o Napoli vence, vai a 55 e o Napoli consegue essa vaga para a Conference, pelo menos momentaneamente, né? Porque ainda tem a situação da Fiorentina disputar a final da Conference League com o Olympiacos.
mas é muito importante para o Torino vencer. A vitória contra a Atalanta daria ao Torino a vaga na Conference League sem precisar se preocupar com o resultado do Napoli. Porém, um empate pode fazer com que o Napoli se classifique por conta da vitória contra o Lecce. Mas ir na casa da Atalanta, enfrentar a Atalanta na frente da torcida da Atalanta, depois da Atalanta ter conquistado a Europa League, só se a Atalanta tiver completamente de porre, num coma alcoólico, alguma coisa assim, porque vai ser difícil. É mais provável que o Torino se complique sendo favorito aqui, e dá até pra gente colocar aqui, ó, um favorito pode se complicar, tinha colocado correção de preço, mas dá pra colocar, do que propriamente uma vitória do Torino, a não ser que você perceba no ao vivo que a Atalanta tá simplesmente ignorando o jogo. A outra partida entre Napoli e Lecce me chama a atenção para talvez trabalhar a favor do Napoli. Não foi uma temporada boa para trabalhar a favor do Napoli essa temporada. Não foi mesmo. Napoli dentro de casa teve 6 vitórias, 6 derrotas e 6 empates. Horrível, horrível. Mais gols sofridos que gols marcados. Mas é uma chance, né? Sobrou, caiu no colo do Napoli a chance de ir para a Conference League. Para isso precisa que o Torino tropece e vencer o seu jogo contra o Lecce, que já está salvo aqui em relação ao rebaixamento. Como a gente tem a possibilidade do Lecce entrar desmotivado, porque já garantiu vaga na Série A, o Napoli tem alguma chance. Só toma cuidado, não se posiciona no pré-live, porque para mim esse é um jogo pro ao vivo. O Napoli vira e mexe e só começa a jogar no segundo tempo, ou só começa a jogar quando toma um gol. E eu não duvido de novo do Napoli estar atrás do placar e ter que vir aqui igual um louco buscar situação de recuperação de resultado. É provável que o Napoli vença? É, mas eu não sei se vai ser tão fácil assim. Lazio e Sassuolo é um jogo extra, porque a Lazio não vai conseguir alcançar a Roma por conta do critério de desempate e o Sassuolo já está rebaixado. Verona e Inter é um jogo extra, porque o Verona não tem mais chance de rebaixamento e a Inter só cumpre tabela, já é campeã. Frosinone e Udinese é um jogo extremamente importante. Um dos dois pode ser rebaixado, né? Porque nós temos, na verdade, a situação pode ficar ainda pior, porque se a Udinese perde para o Frosinone e o Empoli empata o seu jogo, os dois empatam e aí a gente vai ter um playoff, né? A gente vai ter uma relegation. Isso é interessante para quem não se lembra, na temporada acho que passada teve entre Verona e Spezia, acho eu, tá? Posso estar me confundindo. Se por acaso não houver empate no número de pontos, aí a equipe, obviamente, que ficou na 18ª colocação será rebaixada. Nesse momento o Empoli, tá? Mas, por exemplo, em caso de empate do Empoli contra a Roma, esse jogo aqui, bastaria um empate também entre Frosinone e Udinese. O problema que complicou a vida de Udinese e Frosinone é que a Roma ganhou a vaga na Champions e tá de boa. Mesmo que perca o jogo, a Lazio só se classificaria para a Champions com uma goleada histórica, mas muito histórica, porque o saldo de gols da Roma é melhor. Então a Roma já entra despreocupada. Feliz pela classificação, porque caiu no colo dela, mas despreocupada. Então a situação é, realmente o Empoli é favorito, tem mais interesse no jogo, mas um empate pode rebaixar o Empoli ou forçar o Empoli a disputar uma relegation. O Empoli só pode empatar, né, pelo visto aqui, em relação à relegation com a Udinese. Porque se ele empatar com a Frosinone, significa que o jogo terminou empatado entre Frosinone e Udinese, né? Porque o Empoli teria vencido o seu jogo e teria ido para 36. Frosinone e Udinese teria ficado com empate. Frosinone iria a 36, mas aí a Udinese teria ficado com 35, a Udinese cairia. Então a única chance de playoff aqui de relegation seria o Empoli empatar e a Udinese perder o jogo. Então esse é um jogo muito importante do Frosinone e Udinese. A Udinese tem chance de não cair empatando, tem chance de disputar relegation empatando, mas se perder pode se complicar bastante, tá? Então é um jogo que provavelmente vai ser muito truncado, muito faltoso. Se a equipe estiver na frente, talvez a gente não tenha nem situação de contra-ataque da equipe na frente, mas talvez a equipe que esteja atrás venha para cima com tudo. Tem até um potencial para abrir, né? Porque o desespero aqui, né, a situação de caos, pode fazer essa situação ficar bem maluca. Situação de caos também nós temos aqui, ó. Se a Roma sair na frente do Empoli, o Empoli em casa na frente da sua torcida vai vir para cima igual um louco. E aí a gente pode ter uma Roma se despedindo praticamente da temporada, por exemplo, aproveitando os contra-ataques. E a Roma é um bom time de contra-ataque, viu? Então, se você quiser trabalhar mercado de gols aqui, a Roma na frente, esse 2,5 me parece bem interessante. Também uma possibilidade de ambas marcam, né? Caso a Roma esteja na frente. Então, esses dois jogos aqui estão interligados. Lembrando, se houver empate entre Empoli e Udinese, teremos relegation na Série A italiana. Nas opções de jogos complementares, os nossos jogos extras, já falamos do Napoli com Lecce, Atalanta com Torino, Empoli e Roma. Temos aqui as opções de correção de preço, final da Championship, Taça de Portugal, jogo importantíssimo entre
Frosinone e Udinese. E aí os nossos jogos complementares. Ludogorets já é campeão na Bulgária, é uma opção se você quiser fazer. Copenhagen e Nordsjælland, ou Copenhagen, o Kubenhavn e Nordsjælland é jogo para cumprir tabela aqui, porque a chance de título é entre Brøndby, e Midtjylland. Por exemplo, o Brøndby pega aqui o Aarhus, o AGF, dentro de casa precisa vencer, e a equipe do Midtjylland pega o Silkeborg, dentro de casa também precisa vencer. Nesse momento o Brøndby está levando a melhor, né? Então são jogos importantes. Fenerbahçe cumpre tabela aqui contra o já rebaixado Istanbulspor. Fenerbahçe praticamente já está fora, né, da possibilidade de título por aqui. Um empate dá o título para o Galatasaray. Falando em empate dando o título para o Galatasaray, um empate também pode salvar a equipe do Konyaspor. E existe muita gente comentando sobre a possibilidade dessas equipes estarem combinando para empatar. Eu não gosto muito disso, tá? Não acredito tanto nisso, porque tem muita gente que pesa a mão, achando, é máfia, que não sei o quê. Aí pesa a mão, o Galatasaray vai lá, enfia 3 no Konyaspor e você fica com aquela cara de banana, né? Então toma um pouco de cuidado, tá? Clube Bruges e Cercle Bruges é um jogo que pode definir o título na última rodada do campeonato belga. Por quê? Vamos lá. Bruges e Saint-Gilloise estão disputando o título, o Clube Bruges, tá? A União Saint-Gilloise tem 46 pontos, o Bruges tem 49. Por enquanto, o Bruges vai sendo campeão. Porém, se o Bruges perde o seu jogo para o outro Bruges, né, o Cercle Bruges, e a União Saint-Gilloise vence o Genk, o time da Saint-Gilloise empata em pontos com o Bruges. E o primeiro critério de desempate é a equipe que terminou melhor colocada na classificação geral, né? Que a gente costuma chamar de classificação ao longo do ano. E a Saint-Gilloise terminou na primeira colocação. O Bruges ficou na quarta. Então, caso haja um empate em pontos, União Saint-Gilloise será a campeã. Na Islândia, temos Breiðablik, fora de casa, um dos líderes por aqui. Na Noruega, o Molde pega o Brann. O Brann é o segundo colocado, o SK Brann. Temos os jogos de cumprir tabela na Itália, né? Verona e Milan, Lazio e Sassuolo. Na Série B do Brasileirão, Ituano e Ponte Preta, Vila Nova e Brusque numa fase bem ruim, acabou de ser eliminado agora da Copa do Brasil também pelo Atlético Goianiense, e Ceará e Chapecoense. E temos Sevilha e Barcelona nesse interim, né? O Xavi demitido, o Hans Flick deve assumir o Barcelona, não vai ser provavelmente nesse jogo, vamos ver se Vitor Roque vai ter mais chance de disputar alguns jogos com a camisa do Barcelona. E temos também as semifinais da Copa do Nordeste. O Sport pega o Fortaleza e o Bahia pega o CRB. Eu vou ficando por aqui. Cuidado com essa quantidade enorme de jogos, né? Apesar de a gente ter que aproveitar porque a temporada está chegando no final, mas cuidado. Vai trabalhar essa quantidade toda de jogos? Coloca suas metodologias em prática, não inventa moda, coloca sua gestão de branca em dia também. E a gente se vê amanhã. Combinado? Um grande abraço para você, fica com Deus.